Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do podcast Meu Sucesso Agro. Sejam todos muito bem-vindos a todos os produtores rurais, produtoras rurais desse nosso país, né? Todo esse time, essa turma aí que faz o agronegócio prosperar e ir à frente, avante nesse nosso país, pessoal, tá ok? Sejam todos muito bem-vindos. Já faça a sua inscrição aqui no podcast Meu Sucesso Agro, deixa aí o seu like, venha com a gente. Espero que esteja chovendo bem aí na sua região, se for a época de chuva, que você tenha um ano próspero, né, uma lavoura, uma colheita próspera também, que o gado esteja engordando. Eu desejo, é isso que a gente deseja para todos os produtores rurais, esse segmento tão importante aí do nosso país, tá? Como é que anda aí a sua energia? Como é que está aí a sua vontade, né? Como é que estão os negócios acontecendo? Como é que está a família, a produção? Se você ainda não conhece o podcast Meu Sucesso Agro, vou apresentar rapidamente aqui, que é o seguinte: esse é o podcast de quem semeia, cria e planta. Aqui, gestão de empresas, evolução pessoal, servidão, curtição, produção e alta performance são nossa missão para revolucionar você e a sua empresa. E o meu nome é Túlio Leles. E hoje, já agradecendo aqui a participação da Vanessa Silvério. Vanessa, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, pela sua disponibilidade aqui com a gente. Uma satisfação tê-la aqui. Túlio e o pessoal aí que acompanha o podcast. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço o convite. É sempre bom estar falando de um tema que eu sou extremamente apaixonada. Já estou nele há um tempo, mas realmente agronegócio é uma coisa que me move todos os dias. Então, agradeço muito o convite. Que legal. O agronegócio move o país, né, Vanessa? Então, acho que assim, produzir é um ofício, né? É um labor muito digno, né? Antes de tudo, muito nobre, né? Então, a produção rural, eu acho que é abençoada porque Deus dá uma mãozinha. Uma mãozona, né? Uma mãozona, né? Se não fosse Deus, a gente não estava produzindo, porque É são verdade. muitos percalços que a gente corre, né? Que a gente passa aí para ser produtor nesse país, não é fácil. Assim como empreender no país não é fácil, ser produtor também nesse país não é fácil. Então, por isso que eu sou realmente muito apaixonada. Eu tiro o chapéu hoje para quem é produtor no país, porque passo muitas adversidades e às vezes as pessoas não têm ideia, né, da quantidade de adversidade que um produtor passa para poder plantar, para poder ter o gado, né, para poder colher café, algodão e sustentar o mundo, né. Hoje a gente é o celeiro do mundo, não é à toa. Somos quem, mantém o PIB do país, então a gente faz muita diferença nesse país e nem sempre a gente é reconhecido. A gente pode falar um pouco sobre isso aqui. É importante a gente sempre estar esclarecendo, né, a gente trazendo uma informação real, transparente, né, do como que as coisas realmente são, como que as coisas funcionam, como, né, o que é de um jeito, o que é de outro, sem nenhuma paixão, mas o agronegócio ele é comumente mais atacado, né, do que defendido. Então acaba sobrando para a gente essa tarefa, essa função de defendê-lo e trazer informação, né? Eu acho que isso é muito importante. Pessoal, vou fazer aqui uma breve apresentação da Vanessa. A Vanessa é empreendedora há 10 anos no agronegócio, passou 8 anos produzindo grãos na Fazenda Paraíso, proprietária, sócia proprietária da AgroSuma, uma empresa de... AgroSuma? É isso mesmo, né? Uma empresa de colheita terceirizada de grãos e intermediação de negócios estruturados, tá? Ela conta aqui que esse tempo no agronegócio trouxe para ela, né, a ideia de ser uma empresária serial. Em 2023, teve a oportunidade de entrar no setor de saúde e adquirir a empresa Luer Clinique. Francês. Luer Clinique. Precisamos aprimorar o nosso francês. Uma clínica de harmonização facial, corporal, odontologia e medicina integrativa. Então, a área dela sempre foi a área de gestão financeira e administrativa,
e com grandes desafios, né, e resultados aí dentro desse segmento. Eu até comentei com a Vanessa, né, que a gente se encontra aqui, né, em vários aspectos, somos mais ou menos parecidos, a mesma idade, somos de uma família de produtores, a Vanessa também tem essa questão de ser uma empresária serial, atua em outros segmentos do agro. Vanessa, conta pra gente um pouquinho aí a sua relação com o agronegócio, como surgiu, né, e se apresenta também da forma que você gosta de se apresentar. Bom, eu venho de uma família de pequenos produtores, da parte do meu pai, eram produtores em Minas Gerais, a maioria ainda se encontram lá, muito pessoal de leite, alguns migraram para o grãos. Qual cidade que eles são? É Coromandel, beijo para o pessoal de Coromandel. E a gente ainda tem um bom pedaço da família mexendo nessa parte, e meu pai veio para a cidade, né, como bom filho do interior, vem para a cidade estudar, e aí ele acabou virando funcionário público. Então, no final aí da carreira dele, que ele voltou para o campo, vamos dizer assim, com uma fazenda, tentou algumas coisas, e no final minha mãe, que era da cidade, falou, não, Pedro, você já está velho, desiste dessa fazenda e vamos ficar só na cidade. Nesse período ele resolveu vender a fazenda, e eu, como estava já um pouco cansada de trabalhar para o governo, eu trabalhava em órgãos ambientais, o governo, trabalhava como consultora para o governo. Eu falei, quer saber, eu vou assumir essa fazenda. Arrumei, na época, uns sócios meio malucos aí no negócio, e a gente resolveu comprar, porque meu pai falou que queria sair, e a gente falou, não, então vamos comprar para fazer uma coisa certa, né? E a gente começar uma empresa dentro do agronegócio, tudo muito certo. Então foi assim que a gente começou, só que o pessoal que conhece o agro, você já deve estar cansado de saber que a gente começa muito bem, né? A empresa também, primeiro ano é uma coisa maravilhosa, só que o agro não ele não aceita erro, né? Então a gente começou bem o primeiro ano, no segundo ano a gente já deu uma deslizada, e aí a gente já tomou um prejuízo de 350 mil na época, isso já tem 14 anos, não, 8 anos mais ou menos, foi quando a gente começou. É porque a fazenda já existe há mais de 20. E aí, logo nessa primeira porrada que a gente tomou, meus queridos ex-sócios falaram, então, essa brincadeira não é para mim. Sim. E já me abandonaram, só que como a fazenda era dos meus pais, e assim, eles não estavam tocando a fazenda, mas eu estava. Ela tinha empréstimos, né, coisa bem trivial aí de todo produtor. E a fazenda era a garantia dos empréstimos. Então, alguém tinha que assumir essa dívida e fazer o negócio girar. E esse alguém fui eu. Uma pessoa que já estava há muito tempo na cidade, já era formada, trabalhava para o governo, e aí eu abri mão de tudo isso para poder tocar a fazenda de verdade, porque aí eu entendi que eu tinha que estar lá dentro para consertar todos os erros que a gente tinha feito. E aí, nesse período aí de 8 anos... nada melhor que uma dívida para poder dar um Isso. gás a mais, né? Afinal de contas, somos brasileiros, né? A gente Sim. precisa de alguma coisa para dar um empurrão para a gente pedalar com força, né? Então, foi isso que aconteceu. Eu tinha uma dívida, boletos e boletos a pagar, um banco para pagar, e aí sozinha eu encarei o negócio mesmo, e aí fui entender onde a gente estava errando. E aí eu entendi muito que essas pequenas variáveis que a gente tem dentro do nosso negócio agrícola fazem toda a diferença para a gente tomar boas decisões. E aí foi esse momento que eu trouxe um pouco que eu trabalhava com o governo, que era a área de processos, e aí eu comecei a fazer processos dentro da fazenda para entender onde não estava dando certo. Que cultura que não dava certo, que produtos que não davam certo lá, o que dava certo. Aí você tem que dar uma olhada no clima que você vai ter ali para aquele ano. Aí você aproveita e também tem que entender sobre investimento, sobre bolsa de valores. Então eu tive que entender de toda a cadeia que acontecia da porteira para dentro, para poder estruturar de novo o meu negócio, poder pagar minhas dívidas e poder fazer a fazenda acontecer. Mas isso foi um processo de 7 anos, mais ou menos. Eu quero entender e explorar aí esse processo, Vanessa. Porque tem muita gente que acaba a fazenda caindo no colo, é uma possibilidade, ou pessoas que estão exatamente retornando para a fazenda. Também. Que às vezes cresceram ali, né, mas por algum motivo de saúde dos pais, alguma coisa, ou você que enjoou, né, de trabalhar para os outros e queria trabalhar por conta própria. Eu queria saber, assim, o que levou a esse prejuízo de 350 mil reais e o que você sabe hoje que
que naquela época você não sabia, que a pessoa que está retornando hoje para a fazenda, na empolgação, no entusiasmo, está com energia, está com vontade, está com sangue nos olhos, mas como é que foi isso, esse retorno até a realidade bater a porta? Então, quando a gente resolveu assumir a fazenda, comprar a fazenda mesmo, a gente fez um plano de negócios, a gente olhou o que estava acontecendo no mercado na Vocês época. compraram Dos meus pais. Dos seus pais, vocês compraram a fazenda? Quando a gente compra dos pais, a gente compra Casas Bahia, né? Okay. A gente paga assim, a ideia era essa, a gente vai pagar vocês em longos anos. E aí meu pai achou o máximo, porque no final ele não queria vender, era uma ideia bem da minha mãe isso, e ele achou legal, mas ele também não queria se envolver, porque ele achou que talvez essa conversa, que hoje eu vejo muito nas famílias, você assumir os negócios da família, às vezes por uma diferença de geração, uma diferença de conhecimento, às vezes dão ruídos, né? Sem e dúvida. eu tinha essa clareza em mim, de que eu e meu pai, a gente no início ia ter muitos ruídos. Então a proposta para ele foi, eu compro para você, para a gente não ter ruído e não brigar lá na frente. Okay. E ele achou bacana e deu certo. Só que mais ou menos, né? Porque como a ideia era pagar um negócio parcelado, e no segundo ano a gente tomou um prejuízo que a gente não pagava nem ao banco, nem aos meus pais, eu tive que repensar nisso. E aí e aí graças a Deus a gente tem pai e mãe para entender a gente, né? E prorrogar as nossas dívidas. A gente sentou, conversou. E aí, qual foi o grande entendimento da dificuldade? Foi realmente eu sentar e entender todos os meus processos dentro da fazenda. Do momento que eu ia fazer a compra dos meus insumos, quando que eu tinha que fazer essa compra, quanto que esses insumos tinham que custar. E a fazenda, a gente foi expandindo a fazenda por etapas. A fazenda tem 1.182 hectares e a gente foi plantando por etapas, porque era uma fazenda que tinha gado, então ela não tinha nada de área de grãos, então a gente teve que constituir tudo. Então a gente montou toda a estrutura e aí fomos abrindo. A gente abriu 100, depois foi abrindo mais 100, e foi assim. Era fazenda de leite, e vocês começaram... de leite, gado de corte. E aí meu pai tirou tudo para poder vender na época, e aí a gente pegou a fazenda sem nada, vamos dizer assim. E aí vocês começaram a implementar grãos. Aí a gente implementou grão. Aí teve que construir galpão, né? Estruturar o galpão que tinha lá, aumentar, tudo do zero. E ninguém tinha tocado, essa turma que estava entrando, esses sócios? Ninguém, era todo mundo da cidade. Ninguém Eles nunca tinham empresa tocado. em outras áreas. A ideia a gente montou um plano de negócio para a fazenda. Era muito interessante. 2014 ali, 2012, 2014, era uma época que o agronegócio começou a expandir muito, porque as commodities começaram a aumentar de preço. E o pessoal começou a tornar um pouco mais profissional o agronegócio. E aí como eles vinham de um outro setor, a gente fez essa análise. Os números eram lindos, assim, a gente falou, cara, a gente vai pagar muita coisa com muita facilidade, vai dar tudo certo, assim, a gente estava muito animado. No primeiro ano deu muito certo, mas no segundo, o erro foi, a gente escolheu uma variedade que poucas pessoas plantavam lá na região, ela não deu certo, era soja. Ela não deu certo, essa soja, ela falhou em vários locais, então a gente perdeu muita área na época. Foi um ano que a gente teve um veranico muito intenso, então já não era uma variedade propícia, ela ainda teve um veranico muito intenso, então assim, acabou praticamente com toda a nossa produtividade ali, e a gente ficou com receio de entrar com uma safrinha de milho, e o milho também não aguentar, porque estava um ano bem atípico do que tinha, né, na região. E aí colhemos muito mal. Eu paguei uma parcela do custeio que eu tinha para pagar para o banco, só para falar para o banco, eu estou aqui, mas eu vou pagar. E aí o banco falou, tá bom, minha filha, você vai pagar, mas eu também não vou te emprestar. Então, é isso que acontece no agro, gente. As pessoas tomam um prejuízo e o banco não vai emprestar. Faz sentido? Claro que financeiramente faz, mas para um setor do tamanho do nosso, com a quantidade de pessoas que tem, as políticas públicas deveriam girar de outra forma. Porque para um produtor assim, como era o meu caso, eu não era nem pequeno produtor, porque com 1.180 hectares você não é mais pequeno, também não era grande,
para conseguir bons custeios aí, com uma margem bem menor do que eles faziam para a gente, que é médio. Desses 1.100 e pouco, você plantava quantos hectares? Aí eu comecei a plantar 114 hectares. 114. Aí a gente foi aumentando e fechamos ali em 550 mais ou menos, quando a gente arrendou a fazenda. Sim. E aí eu tive que dar. Aí eu sou brasileira, então fui dar os meus pulos. E aí, como o banco não me emprestaria dinheiro, meus pais não tinham condições de nem pegar dinheiro esse volume, porque o agro também tem um problema de volume de dinheiro, né? A gente não consegue plantar com pouco dinheiro, a gente tem um volume de dinheiro muito alto para poder iniciar o processo, né? Então, eu fiquei totalmente amarrada e aí eu tive uma ideia, assim, tinha um conhecido meu que trabalhava na área de investimento, que não era nem do Brasil, era dos Estados Unidos, e aí ele me deu a grande ideia, na época que a gente, de acordo com as normativas que a gente tinha, de montar um fundo de investimento privado, porque eu não podia ser um fundo aberto, por vários motivos da CVM, mas um fundo privado exclusivo meu, com documentos que fizessem referência àquilo ali, vamos dizer assim, um fundo com um lastro de garantia. De garantia. Eu poderia montar. E aí foi isso que eu fiz. Que procurei bacana. advogados, procurei contadores, e aí a gente montou, na época a gente podia trabalhar com a CPRF, hoje o pessoal trabalha com a cédula de produto rural, e aí depois de um ano, foi que na época que a gente estava montando isso, saiu a cédula de produto rural financeiro, porque hoje a gente trabalha com a cédula de produto rural, que é o que o pessoal faz as trocas hoje aí dentro das associações, enfim, Sim. em vários locais. CPR é bem conhecido, mas CPRF eu mesmo não conhecia. É a financeira. É um documento que você cria, né? É uma ferramenta financeira que você tem hoje. Alguns bancos trabalham bem com elas também. E aí você, no caso, foi o que eu fiz. Na CPRF, ela tinha soja como garantia, mas o que eu ia devolver, o que eu ia quitar essa CPR era com dinheiro, não era com soja. Porque Sim. as nossas CPRs hoje você quita com soja, com milho, com feijão, né? Mas aí você criou essa CPRF e buscou investidores privados. Busquei investidores privados. E como é que foi isso? Assim, como que o pessoal entrou? Cara, as pessoas entraram porque a gente tinha uma correção muito interessante, mais interessante que o mercado, que era só assim para poder trazer as pessoas. Mas aí você foi pro all-in também, se desse errado esse ano... Isso. Não, aí ou eu conseguia os investidores para plantar, ou você parava. Ou parava. E aí eu tinha que resolver porque a fazenda estava ali. E você conseguiu. E aí eu consegui. Deus me abençoou. Os meus investidores na época, eu espero que eles assistam, inclusive, porque eles me acompanham até hoje. Os meus investidores amaram a causa e aí entraram. E aí a gente começou arrecadando 350 mil, o prejuízo. Aí eu plantei de novo. Sim. E aí, só que aí eu já plantei muito consciente de tudo que eu tinha que fazer. Eu tinha muito entendimento do meu processo de plantio. Então eu tinha um entendimento da safra e da safrinha. De tudo que eu podia usar, todos os custos, quem eu tinha que contratar, as épocas exatas que eu tinha que entrar. E aí foi essa época também, eu fui estudar sobre o mercado financeiro, e aí foi a mudança da minha margem, para eu poder ter uma margem maior ali na minha venda, era fazer contratos futuros. Então eu fazia a venda dos meus produtos em contratos futuros. Só que você fazia esses contratos futuros na bolsa ou com trade? Não, eu fazia contratos futuros com empresas próximas, porque para você fazer na bolsa, você tem que ter um volume muito alto, que é o que geralmente o pessoal não tem. Não, mas para travar, às vezes, também, talvez não precisa de um volume tão alto, só para travar alguma coisa. Mas aí você vai ter que entrar, talvez com dinheiro ali, enfim, sem aí dúvida. Depende do negócio que você vai fazer. Você travou contratos futuros com revendas. Eu travei com revendas, ou então diretamente com o pessoal que compra soja. Tipo, Dreyfus, Bung, enfim. As trades. As trades. Só que aí eu conseguiria garantir o meu custo. O custo que eu tinha que pagar para os meus investidores. Sim. E o custo dos investidores, que eram eles que pagavam o custo da safra. Você conseguia já estruturar o seu custo para saber o que ia então, custar. Assim, aí é uma coisa que eu recomendo. Eu sei que hoje por exemplo, hoje eu dou consultoria nessa área. Então, muitos dos meus clientes, às vezes, com muita dificuldade, eles não fazem. Porque eles ficam, não, mas e se a soja chegar a R$200? Aí eu fui lá e travei ela em 120. Então, mas só que você fica à mercê de um mercado extremamente volátil. E que nessa época ele nem era tão volátil assim. Ele só estava crescendo porque a China estava entrando no mercado brasileiro. É verdade.
Então, hoje o que eu recomendo é trava os seus custos com contratos futuros, para você não sofrer uma queda muito grande lá na frente, porque ali está travado. Hoje você tem até mais ferramentas ainda. Tem muitas. E uma coisa, né, Vanessa? O que a gente fala aqui é conhecer os seus números. Primeiro conhecer a sua operação, conhecer os números, os custos fixos, os custos variáveis. A Vanessa citou aqui e às vezes as pessoas não têm tanto essa consciência, porque tocar uma operação no agronegócio, ela é mais arriscado do que bolsa de valores, né? Muito mais. Então, assim, o produtor rural, talvez ele nem tenha tanto essa consciência, mas ele é extremamente, né, o perfil dele, se a gente fosse fazer um perfil de investidor, é um perfil extremamente arrojado. Então, por quê? Intempéries climáticas, né? Não tem nenhum outro negócio que... o estoque fica no chão, no caso de agricultura, então adubo, a semente, né, todos os tratos culturais estão ali no chão, não colheu, não tem como pegar de volta, não tem como vender estoque. Então, assim... Deixa eu vender só um pedacinho, não colheu. O mercado, né, mercado, você não consegue atuar. E nesse caso, se você fez um contrato futuro, que vale para gado, enfim, tem vários contratos que você pode fazer, uma venda futura. Se você não colheu, você vai quebrar um contrato. Então, provavelmente, você vai pagar uma multa por esse contrato, a não ser que você entre em acordo com esse pessoal que você fez esse contrato. Então, você ainda tem essa questão. Só que, por um lado, se você colher, mesmo que seja o mínimo que você entregue, você já tem um valor fixo ali. É muito importante você conhecer o que você está fazendo dentro da sua área. Sem dúvida. Vanessa, sabe uma coisa que eu estava pensando aqui? Assim, acho que se você andando na rua, se alguém olhar para você, eu acho que nunca ninguém falaria: essa moça já plantou uma lavoura. Já. Essa moça já tirou um financiamento, já trocou pneu de caminhão. Já né? subiu em máquina para colher, já subiu em máquina para plantar. Passei que por bacana. Tudo isso. Pois é, acho que a gente podia até conversar sobre isso um pouco, né? Sobre essa questão da atuação das mulheres no agronegócio. Hoje tem Mulheres do Agro, todos os eventos de agronegócio no país, as feiras, você tem ali painéis, né? Palestras, eventos dedicados só para mulheres, e principalmente mulheres na operação, tocando fazenda. Como é que foi essa questão, né, para você ali, a gente vai falar mais da parte financeira, mas não só da parte financeira, mas de você entrar mesmo na parte operacional, entender o processo, tudo isso, conquistar a confiança das pessoas. Conquistar a confiança do time, que é só de homem. Como que é? Funcionário. Você sempre teve mais esse perfil de liderança ou foi Sempre tive. Eu sempre tive um temperamento muito forte e sempre de liderança. Eu sempre trabalhei na área de governo, era coordenadora de projetos, então estava sempre atuando assim. Então, quando eu cheguei na fazenda, era fácil conversar e conversar bem com o meu time. Eu também sou muito de ter boas conversas e a gente alinhar bem. Eu acho que... Eu sou muito da... Combinado não sai caro. E eu acho que desse novo tipo de liderança, que é o líder tá junto. Okay. E não o líder tá lá na frente só falando. Ele tá com a mão na massa. E eu como mulher, eu tinha que provar para os meus funcionários homens que eu conseguia fazer as coisas, assim, na medida do possível. Claro, porque eu sou mulher, sou bem mais fraca. Mas, por exemplo, quando eles subiam numa máquina e a máquina dava um defeito, não conseguia pulverizar uma lavoura. Eu tinha que sentar lá e eu tinha que entender das configurações, e aí eu tinha que tocar aquele pulverizador e mostrar para eles, olha, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, a gente tem que fazer desse jeito. Eu já tive momentos deles falarem, não dá, o pessoal que planta, sabe, a gente nos pulverizadores tem uns bicos que são infelizes, aquelas coisas, que entopem, e a gente precisava trocar para eu poder ter uma aplicação muito mais assertiva e eu gastar menos produto, e com isso melhorar a minha margem. Só que eles falavam assim, toda hora eu vou ter que ficar trocando isso. Você não sabe o trabalho que isso dá. Eu falei, não, eu vou saber agora. Então foi um dia que eu sentei, tirei todos os bicos e lavei, e com eles eu mostrei, e aí eles falavam, não, realmente, se ela fez, eu tenho obrigação de fazer também. Então eu tinha muito disso no meu time, e tenho até hoje, com todo mundo que está comigo. Em algum momento eu passei nessa fase de alguma operação da minha empresa, eu sei o quanto difícil é, e eu acho que quando a gente se coloca também no papel do nosso funcionário, é interessante para você saber o quanto difícil é.
Às vezes é muito difícil estar dentro de um trator, passando fome, porque seu almoço ainda não chegou, com o ar-condicionado estragado, e você num sol lá de 40 graus tentando fazer um plantio dar certo. Eu sei que é difícil a gente, às vezes, equalizar essas coisas, mas cada vez mais a gente tem que entender um pouco o lado do outro. Assim como o funcionário também tem que entender que a sobrecarga daquilo ali dar certo é toda dele. Sem dúvida. Porque no final do mês o salário está certo na conta. Sim. Acho que assim, o empreendedorismo, né? A partir do momento que você vai evoluindo a empresa, o empreendedor, o gestor, ele está ali para cuidar das pessoas, né? E as pessoas estão para cuidar do negócio. Logicamente que o empreendedor tem a visão do negócio, o empreendedor sabe para onde está indo, né? Tem um sonho grande, mas ele tem que colocar as pessoas certas, motivar essas pessoas e as pessoas que vão fazer. Isso. Então, eu acho que é muito por aí. Tem até uma frase, né, anotei aqui, que eu gosto, que é o seguinte, quem é bom em agro ou quem é bom em gerir fazendas é bom em muita coisa, sabe? Eu gosto disso porque... a gente passa por muito perrengue. Eu ia até te perguntar isso, né? O que você aprendeu no agro, né? Você vinha de outros segmentos, você já tinha uma capacitação, tudo. O que você aprendeu do agro que você traz também para suas outras empresas? Cara, eu aprendi resiliência. Resiliência foi a primeira coisa que eu aprendi, porque a primeira porrada que a gente tomou, eu tive que permanecer de pé para o negócio continuar, porque ninguém mais acreditava. Então, o agro mostra muito isso pra gente. Cada ano é um ano. Eu entendi o que é uma vida de ciclos, porque cada ano é um ano. Cada ano você vai ter alguma coisa. E aprendi que é muito importante você entender todas essas variações. Apesar de ser, poxa, Vanessa, quando a gente pensa, né? Pô, a gente tem que controlar defensivo, a gente tem que controlar a vacina que vai dar em gado, a gente tem que controlar tantas coisas. Gente, tem que controlar. Tem que controlar porque é muito importante. E a gente está entrando numa época, na verdade já vem aí de 2 anos, a gente está numa recessão mundial, que a gente vem com uma grande inflação aí para todos os países, a gente está com custos muito altos, né, dentro do agro, assim, eu acho que dentro de todos os setores. Então isso o agronegócio me ensinou muito bem. Você tem que entender, porque se você não entender, você vai deslizar talvez muito grande. E como a gente às vezes trabalha muito alavancado dentro do agronegócio, é importante você entender até onde você tem que ir alavancado. É importante você entender dessa parte financeira. Então, eu aprendi muito isso, muito análise dos detalhes e tenha fé que vai dar certo e continue. Que legal, Todos os anos resiliência. era continue. A gente até, né, Evelyn, a gente está fazendo um curso, sabe, Vanessa, aqui. Eu, inclusive, viu, Evelyn, em primeira mão, eu estou achando que eu vou soltar esse módulo 1 no YouTube de graça para todo mundo. Olha! Viu? E o nosso primeiro módulo é exatamente mentalidade. Então, mentalidade de dono. E ali tem uma aula que a gente fala sobre resiliência também, né? Uma das questões do jogo mental dos negócios. A aula chama Jogo Mental dos Negócios. O dono precisa saber jogar o jogo mental dos negócios. Importantíssimo. E uma das coisas é resiliência. Resiliência, a gente explica que é a capacidade, né, quando a gente pensa, por exemplo, num objeto, do objeto retornar ao seu estado natural. Então, quando você pega uma mola, né, que você faz assim com ela, a capacidade que ela tem de retornar ao estado natural. E o empreendedor é a mesma coisa, né? Isso. Você é espremido de todos os lados, mas qual que é a sua capacidade de retornar, de reerguer e continuar. Então, achei muito legal isso que você trouxe, que você aprendeu muito importante. Com o agro. Outra coisa que a gente fala também, Vanessa, é que o mercado ele nem sempre remunera a sua ineficiência. Né? Você falou hoje do cenário atual do agronegócio global, margens espremidas, tudo, e o produtor tem que ter consciência disso, né? Que essas exigências ambientais, governamentais, fiscais e outras sanitárias que o produtor tem, não dá isso para negligenciar de forma nenhuma, porque vai virando uma bola de neve, né? E aí a gente vai falar também de financiamentos, que é a mesma coisa, saber lidar com crédito, né? Saber quando tomar o crédito, qual crédito, para que esse crédito vai ser aplicado, como que isso vai retornar, porque senão, quando vem a onda de baixa, não tem para onde correr. Eu acho que você vai lembrar, Túlio, no início ali, 2014, 2015, que foram... Eu acho que o gado nem tanto, mas a parte dos grãos subiu significativo. Foi subindo, a soja foi ganhando muito mercado, que foi a entrada da China na maior compra.
Né? E aí a gente teve, eu acho que um pouco depois o gado começou a subir também, a arroba subiu bastante, e aí foi uma época que o agro realmente fez grandes volumes de ganhos e grandes margens. 2018 a 2022, tiveram 5 anos que o grão foi só para cima. Subiu muito, muito, muito. Só Aí pra a cima. arroba também pegou uma boa fase dessa também. Depois, 2023 despencou. Aí caiu, porque aí foi também um recuo da China, aí começou a entrar esses problemas de mercado mundiais, né? As inflações subiram muito, entrou Covid e tudo mais. E aí, qual que é a importância da gente entender os nossos números? Porque quando a gente também está nas vacas gordas, a gente tem que manter, né, essa gordurinha ali para o período que a gente passar as vacas magras de novo, a gente poder sobreviver. E aí a gente está vendo agora muitos produtores que nessa época que estava com uma quantidade de dinheiro ali que foram boas negociações, um dinheiro que sobrou, vamos dizer assim, um lucro maior, era o momento talvez dele guardar isso para viver o que a gente está vivendo agora, que foi a queda abrupta da soja, milho no mercado, né? China saiu um pouco e aí caiu demais, Estados Unidos entrou forte, a Argentina está entrando de novo no mercado, então a gente teve essa queda muito grande e aí muita gente apostou que os grãos iam continuar, queimou essa gordura que a gente chama, né? Às vezes, o pessoal do gado também, né? Apostou muito que a arroba continuaria muito alta. Teve muita gente que acabou gastando esse dinheiro em algumas outras finalidades não tão boas. E aí hoje o pessoal está vindo apertado novamente, com grandes empréstimos aí, custeios. E por isso que é muito importante você entender tudo isso. Esse conhecimento financeiro, educação financeira, né? Isso é uma bandeira que a gente leva muito aqui na Blue Farm, porque se a gente pensar em reserva de emergência, né? Eu pergunto para você que está nos escutando, né? Se você é produtor rural, ou se você atua com produtores, né? Quantos produtores que você conhece que faz reserva de emergência? Aí talvez você pode pensar, eu sei o que você está pensando já. Ah, mas como? Não dá nem para pagar as contas, como é que vai fazer reserva de emergência? Pessoal, se a gente não tiver, né, assim, a consciência, se a gente não buscar isso, se a gente não entender o nosso negócio, estruturar para que a gente possa ir formando essa reserva de emergência, a gente nunca vai ter mesmo. Então, isso é fundamental, né? Você priorizar é uma questão muito de priorização, sabe? Então, quando você tem, por exemplo, uma sobra, um lucro, o que você vai fazer com isso? Não troca de caminhonete. Não troca de caminhonetes a primeira coisa, né? Não faz obra em casa. Não faz obra em casa. Pois é. Então, assim, é por aí. Porque se fala em 6 meses. Você precisa de 6 meses do custeio da sua operação, né? Então, se você tem um custeio de 300 mil por mês, né, você precisa de 1 milhão e 1 milhão e 800, é isso? De reserva para poder tocar girar, né? O seu negócio. E assim tem vários outros conceitos financeiros que a gente pode tá falando aqui. Vanessa, vamos falar um pouquinho da AgroSuma, né? E aí nesse processo todo, Vanessa, como que evoluiu, como que vocês chegaram, né? Fundaram a AgroSuma, o que é a AgroSuma, como que funciona, qual que é o modelo de negócio? A AgroSuma foi a maior dor que eu tinha na fazenda era a colheita. Porque na época a gente fechou ali, eram 400 hectares mais ou menos, estava pensando em abrir 500, e aí eu não tinha minha colheitadeira, que é o que a maior parte do pessoal de grão sofre, né? Que é exatamente esse pessoal, que não é nem grande demais, nem pequeno demais. Eu ainda acredito que 500 hectares não é uma área legal de você ter um investimento aí de quase 3 milhões, praticamente parado. Eu acho que isso é muito dinheiro para quem tem uma área dessa, de produção. E aí eu ficava refém de pessoas virem fazer esse serviço terceirizado na fazenda. Aí um dia eu falei assim... Eram amigos, produtores vizinhos, ou você contratava alguém que já... Era muito difícil os meus vizinhos, porque os meus vizinhos... Eu era a menor, né, da minha região. É a mesma janela e eu era a menor. Os meus vizinhos lá, todos tinham 4 mil, 5 mil. E aí a sua segunda safrinha ficava prejudicada. Então assim, eu tinha que sempre ter terceirização. Eu tinha que contratar alguém para fazer. Não, era muito difícil. Meus vizinhos, beijos para meus vizinhos de Água Fria, eles são maravilhosos. Sempre me ajudaram demais, demais em tudo que podiam. Mas é isso, colheita, a gente tem que ser muito assertivo. Então eu contratava. Só que contratar esse serviço terceirizado, no Brasil é péssimo.
É muito difícil, as pessoas não são profissionais, as pessoas não assumem os contratos, às vezes não tem nem contrato, às vezes é no fio do bigode, né, que a gente chama. Sim. E aí era muito difícil porque me deixavam na mão várias vezes, então era caótico isso. Aí eu falei, quer saber? Eu vou comprar a minha e vou fazer serviço para os outros que nem eu. E aí foi assim, eu comprei a colheitadeira para a fazenda, no final das contas não colheu na minha fazenda, ela saiu colhendo para outros lugares, e aí eu trouxe uma outra pessoa para ficar mais junto de mim e colhendo na fazenda, que eu ganhava mais dinheiro com a minha colheitadeira colhendo para os outros do que para mim. E assim nasceu a AgroSuma. Aí eu falei, aí a gente comprou outra máquina e a gente começou a realmente fazer um serviço de qualidade para os nossos produtores. E aí a gente tem muito isso enraizado na AgroSuma, de você ter qualidade no serviço, você colher sem ficar deixando um monte de grão para trás, porque isso é muito caro para o produtor. Você colher bem, colher uma semente de qualidade para que ele não tenha tanto dano, sabe? Você tá ali de verdade, sua máquina não tá parada no meio do campo, porque aquilo ali é caro para o produtor. Então, como eu sou produtora, eu sentia isso, então a gente transbordava isso para a AgroSuma e para os nossos clientes. Então, até hoje, a gente tem todo esse engajamento com os nossos clientes de poder realmente oferecer um serviço totalmente diferente do mercado. O meu time é muito engajado. A máquina entra, ela já entra certa no campo, a gente não faz manutenção em campo, ela vem já com a manutenção pronta, então ela entra para colher. E no momento que ela para, porque colheitadeira também são máquinas abençoadas, né? Elas quebram tanto de coisa. Então, no momento que ela quebra, meu time já tem peça sobressalente, sabe? Já tem expertise de chegar lá e trocar o que precisa trocar com muita velocidade. E eu, inclusive, meço isso. E no final, a gente entrega um relatório para o produtor dizendo quanto tempo a nossa máquina ficou parada, quanto que a gente colheu, qual foi a produtividade, a capacidade daquela máquina naquele hectare, quanto de semente que a gente tirou. E aí eu trago, novamente, números estratégicos, porque aí ele vai saber quanto que aquela variedade deu para ele, aquele talhão dele, quanto foi produtivo com aquela variedade, naquele tipo de clima. A logística dele às vezes não tá boa, e aí ele não tá sabendo, porque a minha máquina às vezes tá parada em campo esperando um caminhão chegar para descarregar, e aí ele fica sabendo disso. Olha, minha máquina ficou tantas horas parada porque a gente não tinha caminhão, minha máquina ficou tantas horas parada porque estava chovendo. Então, todos esses detalhes que sempre fizeram diferença, a gente entrega. É um over-delivery, não é só, né, a colheita Não. em si, o processo, mas você traz junto a isso, né? Isso. Agregado a isso, toda a informação para que ele possa, né, ter ajustes e entender ali pontos, né, de perca de produtividade para ajustar isso. São pontos cruciais, né? Você passa ali 2, 3, enfim, dependendo da variedade, plantando e cuidando daquela tua planta. Sim. E aí, na hora de colher, você não vai saber dos seus dados? Sim. É bem bacana isso, porque assim, me ocorreu uma questão aqui. A gente fala do financeiro, porque o financeiro, muita gente acha que não é o setor, vamos dizer assim, mais importante das empresas, porque o pessoal faz a seguinte análise. Se não vende, não tem financeiro, não tem o que controlar. Tudo bem, tá certo, né? Porém, se você não tem o financeiro, você não sabe aonde está sendo eficiente, aonde você está gastando muito e não deveria estar gastando, onde que você está gastando pouco e deveria estar gastando mais. Então, o financeiro é ele que dá a gente fala que é como se fosse um sistema circulatório, né? Uhum. Então, ele que dá os sinais. Se você é uma boa líder, se você contrata bem, se você faz um bom uso dos seus recursos, né? Então, isso reflete aonde? No financeiro. Na lavoura, se você fez uma boa condução, se você plantou bem, se você fez um pré-plantio, se você regulou as máquinas, aonde que você vai ver isso? Na colheita. Então, tanto o financeiro quanto a colheita é onde você tem a oportunidade de calibrar e analisar o seu processo como um todo. Isso, né? A colheita é o resultado, né? É o resultado. E é ali que da eficiência. vai ajustar com o seu financeiro, né? Que vai pagar as tuas contas. E aí, une com o financeiro, demonstrativo, balanço, tudo, por aí. Eu queria perguntar, Vanessa, qual que é o perfil desses produtores que você atende? Quantos hectares, né? Esse produtor que te contrata um ano, te contrata outro ano,
E aí o cara fala, nossa, nem máquina eu penso em comprar porque aqui está resolvido. Qual que é o perfil dos seus clientes? Hoje eu não consigo atender os pequenos, ali quem tem 100 hectares ou menos, não pelo tamanho do hectare, mas é porque às vezes são fazendas mais fragmentadas e as minhas máquinas são 35 pés, então são máquinas muito grandes que dependendo do tipo da área, da geografia do lugar, ela não funciona bem. Então eu vou dar perda. Então esses pequenos a gente não consegue mais atender. Ok, você então atende. A gente atende do médio ao grande, Que ou as grandes empresas. Que são de quantos hectares a quantos hectares, mais ou menos? E aí, olha, a gente já atendeu um produtor que tinha 500 hectares, e aí a gente entrou colhendo exclusivo para ele, e a gente já atendeu grandes empresas aí que plantavam 20 mil hectares. Legal. Porque aí você entra num time, né? Essas grandes empresas contratam muitos terceirizados, porque é muita área para colher. E aí eles têm que colher em tempo hábil para poder fazer safrinha. Então, e hoje é muito difícil um produtor, a não ser que ele seja, né, muito bem organizado ali, com o plantio dele muito certinho, para ele conseguir colher uma área ali de 1.000 hectares só com a máquina dele. Às vezes, por conta de chuva, de tudo, ele precisa de mais de uma máquina. E é muito caro, né? É um investimento altíssimo para o cara ter, sei lá, 1 ou 2 máquinas ali só para fazer a colheita da área dele. Só que ele fica também refém de um mercado que não atende ele. Você consegue assim trazer para a gente quanto que corresponde o custo da colheita dentro da lavoura como um todo? O que impacta isso? Será que você tem... Os últimos números que a gente tinha levantado, a colheita não chegava a 20% não, do valor. Não chegava a 20%? Não, dava uns 10% e pouquinho. Entendi. Do custo macro. Do custo macro. Da operação. Então, legal. O que você falaria para quem talvez queira, né, ou pense em comprar uma máquina para terceirizar? É um bom negócio? Como que é esse negócio? Quais são os pontos de atenção e os pontos positivos, Vanessa? Então, para você que quer terceirizar, lembra que quem está ali na outra ponta é um produtor rural que precisa muito de você. Então, não sacaneie essa pessoa. Seja competente, faça um serviço de qualidade, cumpra com o que você vai falar que você vai fazer para esse produtor. O serviço de terceirização de colheita no Brasil é sensacional. Você colhe o ano inteiro, porque é isso, as pessoas precisam de máquinas. Um produtor não consegue ter a quantidade de máquina que ele precisaria ter para poder colher a área dele. Então, sempre precisa. É muito difícil você ficar sem serviço na área de colheita. Só que é isso, a gente trabalha com muitas pessoas que às vezes sangram o serviço da colheita. Às vezes ele cobra super barato, que aí foi outra. Ponto de atenção para esse ano aí de colheita. Quem não fechou o contrato de colheita, feche seu contrato. Porque a maior parte do pessoal que eu conhecia que era terceirizado, que vinha do sul para colher aqui no centro-oeste, não vai vir porque quebrou. É muito caro. Essas máquinas são caras, é um serviço caro e nem sempre o pessoal pensa em números e quebra. É importante, pensando em risco, análise de risco, fechar com o seu parceiro, né, de colheita, quanto tempo antes? Um ano antes? Quem vai terceirizar? Pelo menos uns 6 meses antes. Ali, quando você começa a pensar em plantar, você já traga alguém ali. Se você for terceirizar o seu serviço, ali, quando você começar a pensar em plantar, já tem alguém em mente para fazer contrato escrito, gente. Não faça contrato no fio do bigode, que o pessoal não vai. E ainda assim, você corre o risco da pessoa não fazer, deixar na mão, não cumprir o contrato. Você fechar lá para a pessoa colher e a pessoa não ir colher para você. Então, tenta fazer escrito, porque escrito geralmente são as pessoas mais idôneas. Você ainda, sei lá, se precisar, recorre à justiça, se for o caso. Coisa que produtor rural não faz, mas vocês deveriam fazer. E faça com antecedência. Porque ali, um mês antes de colher, vocês não vão achar quem colha para vocês. Não acham. E, Vanessa, quem tem uma máquina, o produtor que tem uma máquina, e tem um conceito interessante da gente trazer, né, que chama custo de capacidade. Né? Se fala muito de custo de oportunidade, custo de operação, mas tem a questão de custo de capacidade, que é o seguinte, se você nunca escutou sobre esse termo, custo de capacidade é exatamente isso. Você tem um galpão, uma máquina, um trator, uma colhedeira, e quanto que você utiliza, né, da capacidade
dessa máquina, quanto que você extrai, né? No sentido, quanto que ela converte do que você investiu e o que ela te produz. Então, isso é uma coisa muito importante, porque a gente vê, por exemplo, quando você vê um pasto degradado, você tem uma área ali que tem um valor, né, grande da terra, e o custo de capacidade está sendo muito mal aproveitado, porque o que ela está trazendo de rendimento é muito pouco frente ao que ela poderia trazer. Máquina, mesma coisa. Às vezes o produtor compra uma máquina e ele ou quer mesmo ter uma máquina na fazenda, mas ele tem tempo, horas ali livre, né? A lavoura dele não absorve tudo. Uhum. Dá, Vanessa, para poder esse produtor também ter uma nova fonte de renda com a máquina? Sim, com certeza. O pessoal faz isso muito ou o pessoal acaba deixando parado? Não, eu vejo. Então, eu acho que quem tem um bom operador, porque aí no caso ele vai ter que ter um bom operador. E aí, bons operadores só nascem com treino, tá, gente? As pessoas não. Tem algumas, claro, que se capacitam sozinhas, mas você tem que treinar seu time. Então, você quer um bom operador, você tem que treinar ele, você tem que colocar ele em curso, né? Ele tem que aprender a mexer com a máquina. Mas com certeza, porque dificilmente, se não for uma área muito grande, a não ser que o cara tenha ali 3, 4 mil hectares, mas se ele tiver 1.000 hectares, 500 hectares e ele tiver tudo muito bem planejado, provável que a máquina dele vai parar antes e vai conseguir colher para outras pessoas ali, para os vizinhos. Uma coisa que eu ficava muito pensando quando eu ainda plantava era, às vezes, comprar uma máquina e dividir com os meus outros vizinhos pequenos, para que ficasse ali colhendo a gente. Só que aí você tem que fazer um planejamento em conjunto, né? Vira um consórcio ali. Eu sei que existem algumas pessoas que já fazem isso, que elas juntam os vizinhos, compram equipamentos e compartilham. Mas para isso tem que ter tudo muito acertado. Quem vai plantar na data tal, né? Quem vai fazer um cronograma. É igual aquela casa de praia que compra em conjunto. Você tem aquela planilha que alguém vai pagar, alguém vai fazer reforma. Não, e tal semana é de tal pessoa, tal semana é de tal pessoa. E aí dá para fazer. É bem interessante também você trazer esse tipo, mas você alugar a sua máquina para fazer serviço para os outros, tendo um bom operador para cuidar bem da máquina também, funciona muito. Se a gente pensar em outros países, né, como é que é a cultura dessa questão compartilhada, vamos dizer assim, dessa economia compartilhada de máquinas, tudo, frente ao Brasil? Eu não sei, eu tenho o entendimento que o brasileiro é muito individualista, sabe? No sentido de quero ter o meu. Eu tenho um pouco isso, vejo isso na Blue Farm às vezes, que a gente tenta fazer algumas coisas e o pessoal sempre tem um pé atrás, não, por quê, pra quê? Então, assim, se eu posso ter o meu carro e ir sozinho no meu carro, no meu ar-condicionado... Por que eu vou dividir? Tem outros países que essa cultura algumas pessoas que a gente já trocou informação, a Europa, por ter terras bem pequenas, né? Às vezes eles trocam muito as máquinas, porque as terras são muito menores do que as nossas. Sim. A gente também cai nesse problema de tamanho de área, né? A gente tem áreas muito grandes. Mato Grosso. Áreas contínuas, Bahia, né? Pará. Bahia. São hectares e hectares muito grandes. Mas o Brasil tem pouco esse consenso de... As pessoas se ajudam, claro. Na minha região, pelo menos, o pessoal se ajuda demais. Mas não era tanto a ponto de ficar dividindo as coisas, né? Comprar as coisas em conjunto e dividir. Eu vejo o Sul um pouco com essa pegada, né? Sim. O Sul ainda tem... Porque é muita coisa de família. As famílias crescem e o pessoal divide aquilo ali. Mas no Brasil como um todo eu não vejo tanto essa divisão. Ajudaria muito nas questões financeiras, né? Porque você dividiria muito um custo alto desse ali com várias fazendas. Sem dúvida. E como que está a AgroSuma hoje? Aonde que vocês estão atuando? Quantas máquinas que vocês estão? Quem quer entrar em contato com vocês para conhecer mais? Como que faz? Então, hoje praticamente a gente fica no Centro-Oeste. A gente está com 2 máquinas. Vamos ver se a gente vai entrar na terceira, se a gente vai trocar as máquinas por máquinas mais novas. A gente está avaliando, né, nesse fim de ano aí. E a gente tem o nosso site, a gente tem o WhatsApp, o Instagram também. Vocês podem entrar nas nossas mídias sociais, tem os nossos telefones, vocês podem entrar em contato, que o pessoal está sempre ali apto a atender e trocar a informação, se precisar, explicar o nosso tipo de trabalho dentro do agro. A gente faz basicamente colheita de grãos, a gente não trabalha com café, nem com algodão.
E é isso, assim, estamos aí nas mídias sociais. Por favor, procurem para quem quiser saber mais. A gente está super aberto a parcerias. A gente faz muita parceria também. A gente não tem essa ideia de um clubinho fechado. A gente gosta de fazer boas parcerias. Legal. E é, E essa área de intermediação de negócios, Vanessa, como que funciona? Como que então, vocês atendem, como que vocês atuam? a intermediação de negócio, ela vem muito por demanda. Muitas das pessoas que conhecem a gente ou ouviram falar, porque às vezes, igual eu vim parar no podcast porque você conhecia um conhecido meu. Verdade. Brasília é um ovo. Mas muita gente traz negócios pra gente, às vezes demandas de exportação de produtos, commodities, né? Vem algumas demandas internacionais, algumas demandas específicas, e aí a gente tem hoje um grande network dentro do agronegócio, então a gente consegue trazer essas demandas. Às vezes a gente tem as demandas de herança, pessoas que recebem uma fazenda e não são da área, não sabem o que fazer. Então a gente também consegue dar uma consultoria para essa pessoa. A gente tem umas consultorias, mas são consultorias bem específicas para produtores nessa área de gestão financeira, gestão administrativa. E a questão dos negócios estruturados sempre vem alguma coisa estruturada para a gente que tenha ou uma demanda de comprar ou vender dentro do agro. E aí, com a nossa rede de network, a gente faz essa demanda. Ou a gente faz pessoalmente e resolve, ou a gente traz todos os nossos parceiros para poder atender os nossos clientes. Fazemos coisas bem parecidas. Nós fazemos uma área de gestão financeira, né, também estruturação financeira, tanto uma parte ali de mentoria para poder a pessoa implementar a gestão financeira, ou então fazemos também a parte do BPO. Então, isso a gente também atua. E essa estruturação de negócios, intermediação, da mesma forma, a gente tem o que a gente chama de Blue Farm DNA, é exatamente isso, levar até parceiros, na verdade, serviços estratégicos dentro do agro. Então, são modelos de negócios bem próximos, né? E BPO para o agronegócio é muito importante, né? Sim. Às vezes as pessoas... Um problema grande que eu vejo nas tomadas de decisões ruins, às vezes é a quantidade de coisa que o produtor tem que fazer, né? Porque o produtor, no final das contas, ele acaba tendo que fazer tudo dentro da fazenda. Ele tem que plantar, ele tem que gerir funcionário, ele tem que cuidar da família dele, ele tem que resolver o problema da máquina, aí ele tem que ver quanto é que tá o gado ou a soja no mercado, né? Para saber se vende ou se não vende. Então, às vezes, são tantas coisas para fazer, e umas coisas que a gente recomenda muito na nossa consultoria tenta trazer automação, né, para o seu negócio. E a automação a gente entra aí em vários aplicativos que tem. Hoje tem uma infinidade de startup aí com bons aplicativos. E eu acho muito interessante para o produtor que faz tudo ter um BPO para pagar as contas e fazer essa gestão financeira. Eu acho que quebra um galho, assim, te libera um tempo sem bom. dúvida. A gente fala o seguinte, que 90% dos produtores que estão no operacional não fazem gestão, sabe? É bem complicado, né? A gente tem até uma aula que a gente fez que chama trabalho de dono. Então, a primeira coisa é a gente entender o que é o trabalho do dono, sabe? Porque se você não sabe o que é trabalho de dono, você vai sair pegando os micos que a gente fala. Então, tá acontecendo alguma coisa ali, você mete a cara, o que é? E aí você quer ser o Superman ou a Mulher Maravilha e quer resolver todos os problemas. Isso, então, deixa que eu resolvo tudo. E aí entra no microgerenciamento, centralização, infantilização do pessoal. Então, a primeira coisa é trabalho de dono, né? A gente até faz uma analogia, Vanessa, que é assim, ó, no avião, né? Então, imagina que você está lá na sua poltrona e tal, e aí... Marcelo Germano fala muito O Marcelo Germano fala isso. Aí, o piloto vem servir o cafezinho, né? Então, se o piloto está servindo o cafezinho, né? Quem que está pilotando o avião? Exato, então, é isso. É uma função... As pessoas confundem isso assim. Ah, mas isso é importante, é digno. Não, a gente não está falando que não é importante, que não é digno, sabe? Todo trabalho é importante. Sim, super. Todo trabalho é importante, mas a gente tem que saber... É a mesma coisa que você contrata alguém, né? Você contrata alguém, né, para trabalhar com edição de vídeo e a pessoa, não sei, às vezes ela está todo dia limpando a sala e não está fazendo edição de vídeo, tem uma coisa errada. Exatamente. Né? É uma hora muito cara para estar fazendo. Não é uma questão de importância, é uma questão de custos, financeira. Você, como dono da fazenda, você é uma hora muito cara para estar em cima de um trator. Eu já fiz isso. E aí é isso, é esse momento que não dá certo.
realmente tenha um time de qualidade para tocar sua fazenda e aprenda, produtores, aprendam a contratar. Aprendam a contratar quem vocês acham que não tem que contratar. Contrate bons advogados, contrate um BPO para cuidar da sua parte financeira, contrate um bom contador. Isso vai te ajudar demais a ter bons resultados. Muito legal. Vanessa, para a gente, estamos chegando no final aqui, né? Agradecer novamente pela sua presença, pela sua participação, parabéns. Obrigada. Pela sua trajetória, parabéns pela empresa, pelo AgroSuma. Eu queria perguntar essa questão de ser uma empreendedora em série, né? Então, hoje você está em outras frentes, fora do agronegócio. Como que é isso? Porque às vezes as pessoas têm um conflito, talvez, dentro do agro, né? Eu aqui sofro disso, porque a gente atua dentro do agro, mas a gente fala assim, nossa, isso aqui também a gente pode levar para fora. Mas se eu levar para fora, como que eu vou me posicionar? É a Vanessa do agronegócio, da colhedeira, da AgroSuma. Agora ela está trabalhando com estética. Peraí, como é que é? Como é que a gente, na verdade, quebra esses bloqueios primeiro com a gente mesmo e fala, não, peraí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, todo mundo fala que mulher tem facilidade de fazer 1000 coisas, né? De conversar com um aqui e escutar o outro ali, né? Já tinham me falado isso e eu acreditei. Mas mentira, o ser humano não faz isso bem. Sim. O que você faz bem para ser uma empresária, um empresário serial, é você ter uns negócios muito bem estruturados. Então, esse entendimento do que acontece dentro do seu negócio tem que estar, do primeiro negócio tem que estar muito bem estruturado. O time tem que estar funcionando sem você. Não é que você está entrando em outro negócio e você está largando um. Você não está delargando, você está delegando. Então, você continua vigiando o seu negócio, e aí, para isso, a gente usa tecnologia, para poder entender, né? Olha os dashboards, o que está acontecendo naquela empresa ali, e aí você consegue ir para outras frentes e organizar. Mas a minha ideia eu sempre quis mais negócios, porque para mim, empresa é igual um investimento. Você tem que dar uma diversificada. Porque é isso, a hora que um setor está caindo, às vezes o outro está mais em alta. E aí você consegue ficar diversificando o seu dinheiro nessas altas normais do mercado, né? Enfim. E aí eu quis diversificar, já tinha dado uma diversificada no agro, né? Não só a fazenda, como serviços terceirizados, consultoria. Mas eu queria diversificar o setor. E aí me deram a oportunidade, minha sócia resolveu abrir uma clínica na área de estética. Ela é especialista na parte de estética, de harmonização facial. E aí a gente montou uma clínica juntas. Então, novamente, eu trouxe alguém que entendia muito da área, assim como os meus sócios dentro das outras empresas, eles entendem muito do que eles fazem, isso me deixa tranquila para fazer só a gestão de tudo que acontece, a parte administrativa e financeira. Então, né, nesse outro setor que eu entrei com uma sócia que entende muito e ela cobre uma área que eu não sei, que é a área operacional. Porque a área gestão administrativa e financeira, ela é muito parecida, a base é muito parecida para todas as empresas. Sem dúvida. Como você vai construir isso é muito parecido para todas as empresas. E aí eu tive a oportunidade de cair nessa área de saúde. Você traz o técnico, né? Isso, que é o que eu não sei fazer. Eu geralmente, quando eu vou fazer uma sociedade em alguma empresa, eu olho o que eu não sei fazer. Eu não sei fazer, eu não quero fazer e eu não vou estudar para fazer. Então, eu preciso de um sócio, skin in the game, que a gente chama, pele no jogo, porque ele tem que ter o medo de arriscar igual a você. Ele tem que ter a sobriedade de tomar boas decisões. Porque, às vezes, a gente quer só tudo pra gente, né? Não, eu quero uma empresa só pra mim. Mas vai funcionar só pra você? Você vai ficar o tempo inteiro ali dentro? Então, eu sei que eu já tive ali atrás um péssimo problema com sociedade. Sociedade realmente é um casamento, é alguma coisa difícil, sim. Não que casamento seja difícil, casamentos são maravilhosos. Mas esse convívio tem certas dificuldades, mas sociedade te faz chegar mais longe, te faz diversificar. Boas sociedades. Aí, de novo, tenha consciência de quem você vai ser seu sócio, se o fit cultural que a gente chama, aquela cultura que você tem, as culturas são iguais, para elas poderem casar ali. Porque sociedade é como um casamento, você vai ver a pessoa todos os dias, você vai ver a pessoa muitas horas do dia, você vai ter que instaurar uma cultura dentro daquela empresa que você está montando, processos dentro daquela empresa que você está montando, e isso tem que estar junto. Então, quando for escolher um sócio, analise isso, analise uma área que você não é boa, mas você vai precisar muito, mas que vocês tenham uma cultura muito próxima, porque senão depois não dá certo. Tenho valores
valores parecidos. parecidos. E habilidades complementares, né? É isso, com certeza. Habilidades complementares é o jogo. Bem legal, bem legal. Então, para você que é do agro e tem esse conflito, se você pode ou deve fazer algo fora do agro, para você que é fora do agro e está pensando em entrar no agro, né? Eu acho que isso é muito legal, porque o ser humano ele é multidisciplinar, Total. sabe? Mas às vezes a gente acaba, né? E as outras pessoas acabam nos limitando. Isso. Então, peraí, se você tem um potencial, se você tem essa capacidade administrativa, financeira, já tem essa expertise, você pode replicar isso para outros negócios, né? Por que não? Com o sócio certo, com o técnico certo, a coisa acontece. Isso. A gente vê, inclusive, um conflito muito grande, né? Às vezes a pessoa tem uma unidade, uma loja, abro a segunda, não abro, peraí, mas se eu abrir a segunda, eu vou perder a qualidade da primeira, né? E aí, como que tem pessoas que têm 30 unidades e o negócio funciona bem, todos têm resultado. Esses grandes empresários, né, que a gente tem aí hoje como Sim. exemplo, poxa, os caras não estão dentro do negócio deles. Então como que você cria um modelo replicável de negócio que funciona? Então, acho que isso é uma busca. Não é fácil, Não. mas eu acho que é muito por aí, eu gosto muito desse conceito. Dá para construir, dá para construir. Dá para construir, sem dúvida. É que eu falei, que quem é bom em agro é bom em muita coisa. Isso é verdade. Igual o povo fala que engenheiro, né, consegue permear em tudo quanto é que é área, né? Engenheiro tá em tudo, né? Eles conseguem permear, mas é isso, porque eu acho que é uma visão. E eu acho que o agro traz... A gente faz tudo dentro do agro, né? A gente faz desde de organização de time até venda dentro da bolsa de valores, se for necessário. O agro, eu acho que tem uma coisa interessante, que ele chancela a sua capacidade de realizar. Isso. Porque é o seguinte, você começa algo e você colhe, então você finaliza, então peraí, eu consegui entregar aquilo. Uhum. E agora, como você falou dos ciclos, eu vou começar novamente, Isso. e aí vocês colocam a prova cada ano, isso vai, né? E aí você vai melhorando, né? Você vai vendo onde você tá errando. O agro foi a escola do empreendedorismo para mim, foi o agronegócio. Que legal. E a gente quer que os melhores gestores, líderes e empresários, né, sejam também do agro. Isso. O agro é apaixonante, gente. Todo mundo que eu falo do agro, as pessoas ficam assim. Você vê, até hoje, os meus investidores daquela época, até hoje a gente conversa. Até hoje eles ficam, Vanessa, mas e aí, que investimento? O que você anda fazendo de investimento? Vamos fazer uns investimentos juntos? Porque é muito apaixonante. E hoje tem muitas modalidades, né? A gente tem um pessoal lá de Florianópolis, Fazenda Cheia, que é um crowdfunding do agronegócio, é bem bacana. Tem muita coisa nova, né, tecnológica, né, que acontecendo por aí. Vanessa, eu vou te fazer a última pergunta antes, né, pessoal, se você gostou desse episódio, se inscreva aqui no nosso canal. A gente faz esse podcast aqui já há bastante tempo. Então, para você que quer conteúdo sobre gestão, empreendedorismo, melhores práticas dentro da sua fazenda, a gente está aqui para isso, para bater esse papo, para poder aprender com os nossos convidados. Então, se você já terceirizou uma máquina, se você aluga sua máquina, como que você vê isso, né, esse momento tão importante aí, faz os comentários, compartilha esse podcast com alguém que possa ter interesse, e estamos aqui. Obrigado a todos os nossos parceiros e patrocinadores, a The Rios Brasil, uma empresa nota 10, a 4ª maior empresa de nutrição animal do mundo. Então, se você é produtor rural na parte aí de corte, pecuária de leite, avicultura, suinocultura, aquacultura e outros segmentos, a The Rios Brasil está aqui no Brasil há mais de 12 anos e com o DNA realmente brasileiro, e o brasileiro realmente abraçou a The Rios Brasil. Parabéns ao time da The Rios Brasil, todo o trabalho que vocês fazem, e estamos juntos, pessoal. Vanessa, qual que é nossa última pergunta aqui, né, que é a nossa pergunta de ouro, que é: o que é sucesso para você? Sucesso é quando você está muito feliz no que você está fazendo. E aí, felicidade engloba bons resultados. Engloba você começar e fechar ciclos. Isso para mim é sucesso. Que legal.
Muito obrigado. Vanessa, valeu demais. Espero que a Obrigada. gente possa continuar aí Com essa certeza. nossa conexão. Com certeza. E estamos aí. Pessoal, é isso. Mais um episódio. Tamo junto e arregaça as mangas e vamos para cima. Vamos com tudo. Um abraço. Até o próximo episódio. Obrigada, gente.